O incidente de Shibuya é o arco mais importante de Jujutsu Kaisen, porém há um personagem principal que está completamente fora desse arco, Yuta Okkotsu. Apesar da sua força não ser mostrada durante o arco, se ele estivesse lá, tudo seria diferente. Eu analisei o arco de Shibuya de milhares de ângulos diferentes e determinei que existem 5 cenários que são os mais prováveis de acontecer, e claro, os mais interessantes. Então vamos examinar cada um dos 5 cenários, sendo que cada um é mais interessante que o anterior. O primeiro cenário seria Yuta em Shibuya, sempre lá e sozinho. Eu acho muito improvável que colocassem ele em algum grupo no início, porque o Okkotsu é simplesmente forte o suficiente para sobreviver e ficar sozinho. Então colocá-lo em um grupo seria apenas desperdiçar os seus talentos nesse cenário. Logo, o Yuta entraria assim que soubesse que o Gojo foi selado, correndo para o sistema do metrô. E então, o Okkotsu sairia de cara com o Choso, trocando de posição com Itadori, porque como o Yuta estaria presente, Itadori deveria continuar o seu caminho com a Mei. E aqui já temos a nossa primeira luta, Yuta vs Choso. Por mais que eu goste do Choso, ele não teria chance contra o Yuta. O Okkotsu provavelmente não precisaria nem usar a sua técnica para vencer, pois apenas fazer uma luta de 2 contra 1 com a Rika já seria o suficiente. O principal problema aqui para Choso é que Yuta poderia facilmente manobrar em torno da técnica do sangue perfurante. Sabemos disso porque o Kenjaku pode desviar facilmente dessa técnica, e Yuta é comparado ao Kenjaku em termos de velocidade, se não mais rápido. Isso significa que Choso não seria capaz de usar uma de suas maiores ferramentas, e a maioria de suas outras técnicas não seriam eficazes contra o Yuta. E assim, sobraria apenas uma opção para Choso: usar o fluxo pilha de escamas vermelhas para que ele possa tentar acompanhar o Okkotsu no combate corpo a corpo. Essa habilidade permitiu que Choso acompanhasse Naoya, mas então teria que dar a ele um buff de tamanho decente. Porém não sabemos o quão forte ele pode ser, e mesmo no combate corpo a corpo, eu não acho que o Choso seria justo. Assim como o Yuta usa uma espada para esse tipo de combate, o Choso também é experiente nisso, mas a espada dá uma vantagem de alcance no combate, e muito significativa ainda. Isso sem considerar a Rika na batalha, que poderia ser capaz de vencer o Choso sozinha, se formos honestos. Adicioná-la a essa equação deve permitir que o Yuta fique sobrecarregado, terminando rápido com ele e se aprofundando no sistema do metrô, onde encontraria o seu próximo desafiante, o Dagon. Quando vimos o Dagon no anime, ele estava acima do solo, mas isso acontece porque se mover na sua forma mais fraca é mais lento. Então se o Okkotsu entrar mais cedo que os outros, há uma grande possibilidade dele encontrar o Dagon em seu caminho para baixo. E essa luta é um pouco mais interessante. Agora vamos assumir que ao sentir a imensa quantidade de energia de Yuta, Dagon muda para sua forma completa. E nessa forma, seu controle sobre a água poderia com muito potencial afogar o Okkotsu, já que eles estão no subsolo e não há para onde a água ir. E como vimos no anime na primeira luta, a água era extremamente pesada, deixando então mais difícil para o Yuta se mover. Rika então iria desempenhar um papel fundamental na manipulação e luta contra as reposições de Dagon. Ela também seria capaz de segurar o Okkotsu por um tempo, e realmente tudo que o Yuta precisa para vencer é um único golpe, já que pode aplicar energia positiva nele. Isso iria causar danos massivos ao Dagon, ou apenas matá-lo instantaneamente. E ao fazer isso, a água desapareceria também, já que é apenas uma manifestação de sua técnica. Porém, se Dagon abrir seu domínio, restaria 2 opções ao Yuta: tentar lutar enquanto usa sua técnica reversa para se curar, ou simplesmente expandir seu domínio, forçando uma batalha entre eles. Eu acho que qualquer um poderia funcionar, pois meio que não é impossível pro Okkotsu danificá-lo o suficiente para forçar o colapso do seu domínio, mas usar sua própria expansão terminaria as coisas muito mais rápido, e seria mais seguro no geral se uma batalha de domínios fosse iniciada. Eu acho que teria um pouco de cabo de guerra entre eles, mas no fim, a expansão do Yuta sairia por cima, destruindo o Dagon facilmente, já que ele estaria preso dentro do domínio agora. Mas independente de como a batalha acontecesse, ela seria mais desgastante pro Okkotsu do que a que aconteceu com o Choso, pois ia deixá-lo em posição de esgotar suas técnicas ou gastar boa parte da sua reserva de energia amaldiçoada, e na pior das hipóteses, não seria o suficiente para ele continuar descendo, já que iria enfrentar oponentes mais fortes quanto mais ele descesse. Mas seguindo esse caminho, logo ele chegaria ao 5º andar do subsolo, encontrando o Kenjaku. Mas vamos falar sobre isso mais tarde, porque essa luta depende de 3 caminhos diferentes. No segundo cenário, nós viríamos Yuta começar junto com um grupo de Maki, para reforçar um grupo já forte e não deixar que um dos feiticeiros mais fortes aliado de Gojo de ficar despercebido em Shibuya. E como resultado, ele não se moveria sem o restante do grupo, então logo ele lutaria com o Dagon novamente, e dessa vez lutando ao lado de Naobito Zenin. Então não acho que o Dagon teria chance de abrir seu domínio e morreria antes do Megumi chegar. No entanto, eles não estariam fora de perigo ainda, pois o Toji ainda chegaria por causa da grande quantidade de energia amaldiçoada vindo da área. Então Toji mandaria Yuta pra fora, porém sem a nuvem brincalhona. E sim, esse
é o nome da arma. E nisso seria um caso bastante fechado. Toji não teria alcance além de seus punhos e alguma maneira de aumentar sua força. E Yuta poderia se ajustar às proezas físicas de Toji, deixando a batalha um pouco injusta. Mas sendo sincero, sem uma ferramenta amaldiçoada, não haveria tantas chances pro Toji, principalmente porque é um 2 contra 1. Mas se de alguma forma o Toji conseguir a arma do Megumi, então as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. A nuvem brincalhona é literalmente feita para alguém como Toji. Quanto mais forte fisicamente é o usuário, mais forte fica essa ferramenta. O único problema é que Yuta já experimentou lutar com um feiticeiro de grau especial que usava essa mesma arma. Só que mesmo sendo vantagem, o Toji ainda é outro caso comparado ao Geto. E considerando que o Okotsu lutou contra o Suguru sem usar sua técnica, eu diria que ele tem grande chance de derrotar o Toji também sem usá-la. Claro, seria uma luta mais difícil que a dele com o Geto, mas não é como se Yuta estivesse numa situação em que possa perder facilmente. E se ele usar sua técnica, as coisas podem acabar ainda mais rápido, considerando que ele também tem acesso à técnica do discurso amaldiçoado, que é um contra-ataque difícil pro Toji, já que ele não pode simplesmente impedir ou bloquear a energia que entra em seus ouvidos. Nessa situação, o Okotsu estaria do lado de fora quando o Jogou chegar, o que significa que a maldição de grau especial ainda queimaria todos, incluindo o Megumi. E se ele voltasse para dentro depois, com certeza a cena ia afetar mentalmente o Okotsu, porque mesmo sendo forte ele ainda não conseguiu proteger seus amigos. Mas felizmente, ele é uma das poucas pessoas que conseguem reproduzir a técnica reversa em outras pessoas, a ponto de que ninguém morresse. Claro que ainda não seria capaz de curar completamente todas as queimaduras, mas já seria muito melhor do que se ele não estivesse lá. E aqui eu consigo ver dois caminhos onde Yuta poderia ir. No primeiro, ele entregaria todas as vítimas a Shoko e Yaga, para levá-los a um tratamento médico mais profundo. E o outro caminho seria ele curar o Nanami e o Naobito mais do que eles precisam para sobreviver, para que os dois possam levar os outros feridos enquanto ele continua descendo. Se escolhermos a segunda opção, a gente vai ter mais uma batalha em nosso prato. Se Yuta seguir o mesmo caminho que o Nanami seguiu, que acho que seria o mais ideal, ele provavelmente iria acabar encontrando o Mahito. Mas agora, o seu sucesso contra ele vai depender de vários fatores, como se ele usou ou não a sua técnica no cenário contra o Toji. Se sim, quanto tempo ele usou e quanto tempo ainda tem pra ela acabar. Porque sendo sincero, eu não sei se o Yuta venceria o Mahito sem uma técnica amaldiçoada ou uma expansão. Ele precisaria de um dos dois pra acabar com o Mahito, porque sabemos o quão complicado ele é e o quão perigoso também. Se Yuta expandisse o domínio antes do Mahito, minha dedução seria a mesma pro que aconteceu com o Dagon. Mesmo com um pouco de cabo de guerra entre os domínios, o do Yuta sairia por cima. Porém, essa já seria a terceira batalha do Okotsu. Sabemos que ele tem um grande depósito de energia, mas é que é mais provável dele usar só as suas técnicas, até porque ele não conhece o Mahito, e por isso as coisas ficam bem mais perigosas pro nosso lado, por conta da transfiguração inerte que ele tem. Só que agora é estabelecido desde o início que quanto mais forte um feiticeiro é, maior precisa ser o dano para a transfiguração do ídolo transfigurá-los completamente. Mas ainda é muito mais ameaçador do que uma técnica normal. Isso significa que o Mahito teria que acertar vários golpes com a transfiguração antes que o Yuta sucumbisse. E o Okotsu definitivamente tem a inteligência e a velocidade para evitar ser atingido várias vezes, especialmente se ele perceber que algo está acontecendo depois de ser atingido uma vez. Porém, o Mahito é muito esperto. Ele pode simplesmente manipular o seu corpo da maneira que ele quiser, para que possa conseguir golpes extras. Mas eu não acho que isso seria o suficiente para acabar com o Yuta. E não é como se ele também não tivesse alguns truques extras na manga. Independentemente disso, acredito que ele derrotaria Mahito, e então continuaria até o 5º andar para lutar contra Kenjaku. O que significa que é hora da gente passar para o nosso terceiro cenário. O Yuta não foi originalmente chamado para Shibuya, mas nesse cenário, quando as coisas começam a piorar, ele foi meio que convidado, sob uma ordem específica, para se juntar aos feiticeiros, o que resultou em ele chegar atrasado no meio do incidente, logo no momento em que Jogo e Sukuna estão lutando contra. A questão aqui é quando o Yuta irá intervir na luta. Ele poderia esperar até que os dois terminassem de lutar, para que ele pudesse lutar contra quem quer que fosse o vencedor da batalha. Essa seria a opção mais fácil para ele, mas ele também poderia entrar na luta imediatamente, já que o dano é muito grande e está sendo feito em uma área densamente povoada, colocando muitas pessoas em risco. Mas a entrada do Yuta depende de que ponto da batalha Jogo e Sukuna estão quando ele chega. Eu mesmo não imagino ele disposto a entrar em uma piscina de lava gigante. Mas se ele chegar lá no início da luta, ou durante o impasse entre o Jogou e Sukuna, então a gente poderia vê-lo intervindo. Se escolhermos a escada onde Jogou fez Itadori comer os dedos, acho que o Okotsu tentaria rapidamente cortar a maldição, pegando ele desprevenido, enquanto ele estava focado no Sukuna. Assim, ele e o Sukuna teriam uma breve conversa, considerando quanto Sukuna parece adorar conversar com outros feiticeiros fortes.
Yuta provavelmente perguntaria ao Sukuna o que ele está fazendo, e claro, tentaria fazê-lo parar. Obviamente, isso não funcionaria, e o Sukuna provavelmente chamaria Yuta de fraco por se preocupar com esses humanos, onde Yuta, claro, discordaria, e então os dois entrariam em combate. E honestamente, não sei se Yuta poderia vencer, mas meio que pelo contrário. Embora seja apenas o Sukuna de 15 dedos, ainda é o Sukuna, e só nessa forma é dito que ele já tem mais energia que o Gojo e o dobro de energia do Yuta. E não é só isso. Um dos problemas aqui é o Santuário Malevolente, porque ele é um domínio especial, que não precisa de uma barreira. É como se Sukuna pudesse simplesmente pintar uma obra no ar. Logo, se Yuta tentasse expandir seu domínio, o domínio do Sukuna quebraria facilmente o dele. Então sobraria pro Okotsu tentar usar um domínio simples e usar a técnica amaldiçoada reversa enquanto luta, mas provavelmente ele não seria capaz de sobreviver ao domínio enquanto cura e luta contra o Sukuna. Se ele decidir não usar o domínio porque acha que o Sukuna pode ser mais forte, neste caso o ideal seria não permitir que o Sukuna abra seu domínio, o que significa danificá-lo o suficiente para impedi-lo de fazer isso. Entretanto, significa tentar cortar as mãos dele constantemente, já que ele não pode lançar um domínio sem os sinais de mão. O problema é que ele é capaz de regenerar suas mãos facilmente, então Rika teria o papel de tentar causar algum dano às outras partes do corpo. Logo, essa tática poderia potencialmente forçar o Sukuna a concentrar sua técnica amaldiçoada reversa em outras partes do corpo, retardando a cura de suas mãos. E se Yuta conseguir cortar as mãos dele com sucesso, então a Rika pode comê-las e o Okotsu copiar a técnica do Sukuna. Isso permitiria que ele cortasse as mãos dele com muito mais facilidade durante os 5 minutos de duração que ele tem. Mas a questão é se Yuta poderia acabar com Sukuna em 5 minutos. E a resposta provavelmente é não. Mesmo se eles forem atingidos por golpes do mesmo nível, a energia amaldiçoada de Sukuna é o dobro do tamanho da de Yuta. Então basicamente teríamos que vencer o Sukuna 2 vezes para fazer com que ele fique sem energia amaldiçoada, e assim o impedindo de se curar. Outro fator importante para essa luta é a recuperação de Yuji, porque é possível que Yuta não tenha que vencer o Sukuna, ele só precisa sobreviver até que o Yuji acorde e retoma o controle de seu corpo. Mas é difícil saber exatamente quanto tempo o Yuji ficou fora nesse momento, só que mesmo que de alguma forma o Okotsu vença o Sukuna, ele provavelmente sairia sem nenhuma técnica amaldiçoada e com uma baixíssima quantidade de energia amaldiçoada, e ele imediatamente teria que lutar contra Mahoraga no lugar de Sukuna, o que há muito sem sua técnica. Eu mesmo não consigo vê-lo vencendo Mahoraga. Ele pode ser capaz de segurar por um tempo, mas aquele monstro definitivamente seria demais pro Yuta depois de colocar tanta energia em Sukuna. Se Yuta tivesse que lutar contra o Mahoraga sem lutar contra o Sukuna, eu acho que seria mais justo. Sua técnica de copiar é praticamente um contra-ataque perfeito para as adaptações de Mahoraga, desde que ele derrote o Shikigami em 5 minutos. Na verdade, dependendo das técnicas que ele possui em armazenamento, ele pode derrotar Mahoraga com menos problemas do que Sukuna, mas com isso podemos estar superestimando o Yuta. Independentemente dele entrar nesse momento, não acho que ele consiga sair vivo. Então vamos passar para o nosso quarto cenário, que é sendo o Okotsu chegando no lugar de Todo para lutar ao lado de Yuji contra Mahito. Nesse cenário, Todo não deveria vir para Shibuya, deveria estar em um lugar distante, e como estava fora de alcance, Mekamaru deu seu papel pro Yuta. Aqui acredito que ele e Yuji dizimariam totalmente o Mahito. Como falamos antes, mesmo em 1 contra 1, não acho que o Mahito teria muita chance, e Yuji estando lá elimina a capacidade de Mahito de realmente usar o seu domínio, o que tira uma de suas ferramentas mais fortes. Ele teria que usar seus humanos transfigurados, muito mais do que fez contra Yuji e Todo, apenas para permanecer vivo. E quando consideramos Rika nessa situação, se torna um 3 contra 1, o que apenas leva Mahito a perder ainda mais território. Honestamente, ele nem sairia do sistema do metrô com esses dois. A única desvantagem dessa mudança é que Yuji teria muito menos desenvolvimento de personagem. Ele não conseguiria ter seus momentos ou aprender como usar o punho divergente novamente. Então, embora essa dupla fosse uma opção mais segura do que Yuji Todo, seria muito menos gratificante do ponto de vista narrativo e dos fãs também, porque, na moral, já tá passando da hora do Itadori ter mais protagonismo. E com toda certeza, foi por isso que o Yuta foi deixado de fora do incidente de Shibuya. Ele é muito poderoso para 99% das pessoas com quem ele lutaria, e isso apenas torna a história muito menos gratificante pro Yuji e os outros protagonistas principais, a menos que ele apareça no nosso cenário final, sendo que aqui ele aparece no mesmo tempo que Yuki durante o final do incidente de Shibuya. Talvez seja até uma coincidência onde ele apareça praticamente após o incidente terminar. Isso permitiria que todos os personagens tivessem o desenvolvimento de que precisavam e ainda permitiria que o Yuta desempenhasse um papel muito importante, pois acho que se o Okotsu aparecesse aqui, o Kenjaku não seria capaz de escapar de ir contra 2 feiticeiros especiais, que já seria um grande desafio por si só, mas o Yuta estar lá significa especificamente que ele não seria mais capaz de usar sua rota de fuga
que usou no verdadeiro incidente de Shibuya, porque o Okotsu pode simplesmente despachar todos os espíritos amaldiçoados, liberados sem muito esforço. Se ele puder eliminá-los rápido o suficiente, essa luta se tornaria inclusive um 2 vs 3, com Kenjaku e Uraumi de um lado, e Rika, Yuki Tsukumo e Yuta do outro. Eu acho que a maior coisa que impediria Yuki e Yuta é a falta de sinergia. Como eu posso falar? Eles nunca realmente funcionaram juntos, e eles não tiveram o tempo de preparação que Yuki e Choso tiveram para a luta contra o Kenjaku. Por causa disso, acho que a melhor opção para eles seria separar Uraumi e Kenjaku, para que cada um deles pudesse lutar separado. E tendo duas maneiras de fazer isso: enfrentar Uraumi para uma morte rápida, para que possa pular para o Kenjaku, ou enfrentar o Kenjaku para que não haja chance dele interromper a batalha sua e de Yuki. A primeira opção mesmo pode ser melhor. Yuki deve ser forte para se defender contra o Kenjaku por alguns minutos, e Yuta seria capaz de vencer o Uraumi com mais facilidade do que Yuki. Agora que o Uraumi caiu, isso basicamente se torna uma versão muito mais forte da luta entre Yuki e Choso. E realmente o único perigo aqui é se Kenjaku lançar seu domínio, já que ele pode ser sem barreiras. Eu digo isso porque há uma teoria que ele estava apenas usando a barreira de Tengen, em vez de construir a sua própria barreira. E se esse é o caso e ele realmente tem uma técnica assim, então as coisas ficam mais complicadas. Se ele tiver um domínio com barreira, é provável que o Yuta lance o seu próprio para contra-atacar. Mas Kenjaku é considerado o segundo melhor usuário de barreira em toda a série. Se for esse o caso, isso significa que um cabo de guerra aconteceria, porque eu não consigo ver o Okotsu sendo tão fraco a ponto de ser instantaneamente dominado pelo domínio de Kenjaku nesse cabo de guerra. Yuki provavelmente se tornaria a pessoa mais importante, porque ela seria responsável por danificar o Kenjaku o máximo possível. Isso dada a sua técnica. Acredito que ela não deveria ter problemas com isso. Se ela pudesse danificar o Kenjaku o suficiente para colapsar seu domínio, deveria ser uma vitória fácil, porque ele iria estar preso no domínio de Yuta e sofrendo com o esgotamento da técnica amaldiçoada. Se isso acontecer, deveria ser um fechamento fácil a partir daqui, o que significa que Gojo pode ser salvo ali mesmo, o que muda completamente todo o curso do resto da série. Mesmo que Gojo seja resgatado lá, todos ainda considerariam o incidente de Shibuya um evento muito terrível. Um monte de feiticeiros fortes ainda teriam morrido, e o evento daria início a alguns questionamentos sobre como a sociedade Jujutsu é administrada no geral. E também, se o Okotsu e Yuki tentarem atacar enquanto Kenjaku está tentando escapar, a migração à extinção teria começado. Então os feiticeiros ainda teriam que lidar com isso e descobrir como acabar com o jogo. Mas basicamente, se o Kenjaku for morto aqui, ainda haveria uma pancada de coisas para fazer na sequência. Mas mesmo assim, como você pode ver, as coisas seriam bem interessantes, não acha? Mas infelizmente, o Yuta não estava lá para diminuir nossas baixas. E se você gostou desse ângulo de visão e dessa teoria, curte esse vídeo e deixa sua opinião aí também. Te vejo no próximo vídeo. Aliás, clica aí e já vai pro próximo.